Olá, queridos. Bom dia, com muito amor e carinho e a paz do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus no mundo. Tudo bem com todos? Estamos nós aqui com mais uma jornada de leitura da Palavra de Deus no nosso dia a dia. Então eu chamo você a fazer parte dessa jornada para que nós possamos estar juntos durante este ano. E eu chamo e a chamada é: dê aquele like que faz toda a diferença, se inscreva no canal, compartilhe o canal para que juntos possamos levar a palavra do Senhor, o reino de Deus, para todos aqueles que queiram fazer parte dessa grande família de leitura. Amém? Nós vamos estudar a palavra de Deus conforme o Espírito Santo for nos instruindo. Hoje nós vamos estar no capítulo 7, 8 e 9, onde nós vamos comentar alguns pontos. Aí você vai fazer aquela leitura na sua casa, eu já li, você vai ler, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos mostre aquilo que ele quer falar, porque a leitura vai ficar muito extensa. E assim, eu olhando, o Espírito Santo me instruiu a isso. Então eu já convido, querido e doce Espírito Santo, venha conosco na tua palavra, para que nós possamos tirar dela sustento para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Venha conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui, o motivo pelo qual Deus falou com Noé foi porque Deus decidiu destruir a humanidade por meio do dilúvio, né? Porque todos tinham se pervertido, todos estavam sobre um pecado horrível, e Deus ordenou a Noé. E Deus avisa a Noé, o único que fazia a vontade divina era Noé. Deus tomou uma decisão e ordena: construa uma arca para que salve você e a sua família, né? E todos os animais, um pouco de cada um animal. Deus disse, ordenou: faça uma arca, construa uma arca e coloque dentro, né? E Deus falou com todos os animais, os limpos e os impuros, né? Que a gente já vê aqui que os sacrifícios, que os animais seriam para os sacrifícios e os puros, não é mesmo? Então, assim Noé fez. Noé obedeceu a Deus, né? A gente vê, e construiu a arca na medida que Deus tinha lhe dado. Deus instruiu: construa essa arca nessa medida, nessa e nessa. Então assim foi feito, né? E todos entraram na arca. Noé com sua esposa, seus filhos e suas noras, e todos os animais. Aí Deus fechou a porta da arca. Aí iniciou o dilúvio. Então, nesse dilúvio, a palavra que fala que durou 40 dias e 40 noites. Geralmente, Deus trabalha muito no número 40. A gente nota em algumas situações. Aí, Deus faz em 40 dias que as chuvas cessem, que parem as chuvas. Por quase um ano, né? A arca repousou, a arca parou, né, por quase um ano, até as águas baixarem. Então ela repousou num monte chamado Ararat. Então ali Deus já vinha trabalhando e conduzindo o seu povo, né, com um cuidado todo especial, né. Aí Deus fala aqui de toda essa criação. Deus guarda toda essa criação, toda que Ele fez já para uma geração futura, não é mesmo? Geralmente, quando Deus fala assim no 40 dias, Ele está se referindo muitas vezes em alguma prova que nós passamos. Eu entendi dessa forma. Muitas vezes nós passamos uma prova ou um deserto. Esse número, ele fala de datas, né? Ele fala geralmente de tempos, fala de tempos em que muitas vezes nós nos encontramos, né? Prova, desertos, mas que Deus lembrou deles. Aqui a palavra diz que Deus lembrou de Noé, né? Com 40 dias e 40 noites, Deus lembrou, porque na verdade ele não tinha esquecido, né?
Deus sempre lembra. Deus sempre lembra. Então, quando ele lembra, é porque ele concede uma atenção especial. Naquele momento, Deus está te levando a um outro patamar, a uma outra história, não é mesmo? Então, na verdade, sempre que Deus lembra de alguém, ele passa a agir na história, ao seu favor e ao meu favor. Assim como Deus fez no tempo de Noé, quando Deus lembrou de Noé, ele passou a agir a favor dele, né? E ele vem sempre com uma ação resgatadora. Deus resgatou Noé, né? Então ele vem sempre assim com uma ação de nos libertar, um meio de libertação. Noé e sua família e os animais saem da arca por ordem de Deus. Eles saíram daquela proteção onde eles estavam, onde Deus instruiu para que eles se salvassem, e Deus deu ordens, né, que eles saíssem. E daí, quando Noé saiu da arca, a gente vê aqui na leitura que Noé soltou aves, soltou o corvo, né, o corvo saiu e não voltou, porque ainda não havia terra. Ele ficou voando. E a pomba voltou, e depois Noé soltou a pomba e a pomba voltou. E depois trouxe aquele ramo, como a gente vê aqui na história de Noé, trouxe o ramo e apresentou a Noé, né? E daí, aí Deus ordenou que Noé saísse da arca com os seus. E nesse momento, Noé fez um sacrifício, né? Um sacrifício feito, né? Aí ele levantou um altar para oferecer a Deus. Ele foi grato, ele usou nele, ele viu o grande feito que o Deus tinha feito na vida dele e fez um altar para o Senhor e sacrificou, né? Os sacrifícios agradam a Deus. Toda vez que nós recebemos uma grande bênção, mesmo não sabendo, nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, de gratidão, da nossa forma que Deus prometeu, né? Deus agradou, né? Agradaram o Senhor, que prometeu não voltar, mas amaldiçoar a terra. Então, Noé, ele fez aquele sacrifício, e aquele sacrifício subiu como um aroma suave nas narinas de Deus, e Deus se agradou, e por causa disso ele disse que não castigaria mais a humanidade daquela forma. Ele não destruiria mais todos os animais, né? Então, a gente entende aqui que o holocausto, a oferta, é um sacrifício totalmente consumido pelo fogo sobre o altar. O texto indica que Noé ofereceu o seu holocausto como sacrifício de ação de graça. Então, isso aqui ficou assim uma lição que eu entendi, o quanto o Senhor Sagrado, o grande livramento que Deus dá a cada um e a alegria que ele fica, o aroma suave quando nós sacrificamos em ação de graça. Quando nós fazemos algum ato de ação de graça, ou servindo na casa do Senhor, ou cumprindo o nosso dever como filho de Deus diante dos seres humanos, que nós possamos assumir compromissos com o Senhor em ação de graça, não é mesmo? Aí o Senhor aspirou o aroma suave, né? Aquele aroma agradável, aquilo indica o sacrifício foi aceito por Deus. Quando o Senhor sentiu aquele aroma do sacrifício de Noé, Deus aceitou, né? E ele entendeu como foi agradável às suas narinas. E Deus abençoou a Noé e sua família. E Deus determinou uma bênção, né, na vida de Noé. E diz a eles: encham a terra, multiplique-se na terra, todos. Você poderá comer de tudo, você e os animais, os animais vão servir para o seu alimento, os frutos, as árvores, e Deus abençoou com as verduras, tudo eles poderiam comer. Deus liberou bênção sobre eles, que tudo seria fértil, né? Tudo ali ia dar frutos. Só que Deus deu limite e ordenou algumas coisas ao homem, né? A Noé, que ele não comesse o sangue dos animais. Ali já foi proibido, já foi uma ordenança do Senhor. Ele fala que ele não poderão comer, porque Deus vai pedir contas. Você vai pedir conta, né?
não podem comer sangue. Deus pedirá conta pela vida de cada um. Então, assim como Deus pediu assim, não comam do sangue, também disse, não tirem o sangue, não derramam sangue uns dos outros, né? Porque cada um vai dar conta pelo seu mau desígnio do íntimo do homem. Aquilo, pecado que a gente cometer, nós vamos prestar conta. Aí no capítulo 8, verso 22, Deus já vem dizendo assim, Deus já nos apresenta uma maneira nova nos fenômenos, né? Nos fenômenos da natureza, fundamentada em uma promessa de Deus, que é fiel à sua palavra. E com essa promessa, Deus é fiel e Ele fez uma promessa. Independentemente e exclusiva de Deus, não pode mudar e nem alterar. A promessa que o Senhor fez não pode alterar pelo pecado do homem. Por mais que o homem peque, ele não pode alterar pelo pecado do ser humano. Os ciclos da natureza representam também uma prova da paciência de Deus. Então, com o tempo, com o ciclo da natureza, conforme ela vai mudando, isso aí prova a paciência de Deus, o tempo de espera. Por exemplo, nesse tempo que nós vivemos, está se anunciando já a vinda do Senhor. Mas Deus está tendo paciência. Paciência para quê? Para que nós possamos nos chegar a Ele. A gente já vê aqui no começo da história, né? Quando Deus muda o ciclo, quando Deus muda o ciclo da natureza, elas representam também uma prova da paciência de Deus, que diz também e também Deus está tendo paciência, porque Ele diz, da mão do próximo de cada um se requererei a vida do homem. Deus vai pedir das nossas mãos o que foi que nós fizemos para Ele. Ele vai requerer a vida do nosso próprio próximo das nossas mãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros, de anunciar, de levar o amor de Cristo, também isso faz parte. Tudo isso a gente tira aqui nessa lição de 7, 8 e 9 do capítulo de Gênesis, na história de Noé, né? Aqui. A afirmação que Deus fez a todos os seres humanos, segundo a sua imagem, mostra como é hediondo, e como Ele vai requerer todo homicídio, de todas as formas de guerra, vamos ter que prestar conta diante de Deus, né? Isso aí Ele já anunciava desde aquele tempo, quando Ele diz que todo homicídio, tudo aquilo que for cometido ter que ser ajustado diante de Deus. Noé, como pai da humanidade e resgatado do dilúvio, ele recebe uma bênção. Noé, ele recebe uma bênção de Deus, quando diz aqui, olha, Deus abençoa Noé e sua família, e diz a eles que encham a terra e lhe dá poder sobre os animais, e poderão comer todos os animais, verduras que queiram. Não podem comer carne com sangue. Deus pedirá conta da vida de cada ser humano. Aí Deus, Ele deu essa ordem, mas também Ele fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé e com os seus descendentes, ou seja, com toda a humanidade. Deus fez essa aliança. A não voltar a destruir o ser humano, nem os animais, por meio do dilúvio. Então, Deus fez essa promessa. E a aliança seria representada com arco-íris no céu. Essa aliança, ele fala, toda vez que vocês veem essa aliança, significa que não mais destruirei a terra com o dilúvio, né? É uma aliança perpétua e jamais mudará. Representada aqui pelo arco-íris, é o sinal da presença de Deus. Então, gente, nós muitas maravilhas e coisas boas nós tiramos aqui desse ensinamento na leitura desses capítulos. Porque o que eu entendi, o principal que Deus me chamou muita atenção, o que eu entendi, que Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele criou uma arca para Noé. Ele guarda os seus, Ele cuida dos seus. E hoje, eu e você estamos guardados.
Qual é a arca que o Senhor nos colocou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele caminha, ele está dentro de cada um de nós. Então nós estamos protegidos e guardados. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, ele cuida de cada um de nós. Então por isso que nós somos convidados a estar arraigado, a estar plantado, a estar firmado nessa palavra. Então, meus amigos, eu fiquei maravilhada que nós possamos nos regozijar nas promessas e na palavra do Senhor, porque nós estamos guardados se nós firmarmos em sua palavra. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos dar os teus ensinamentos e fazer entender que o Senhor sempre nos guarda, sempre nos guardou e que nós estamos guardados, assim como o Senhor guardou Noé e sua família, nós estamos guardados pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelos seus cuidados. Amém. Fique conosco, venha conosco, nos guarde e abençoe a cada um que possa alcançar essa palavra, que seja abençoado e se sintam abraçados por Deus e por mim. Receba meu abraço e venha comigo no próximo vídeo. Tchau, tchau.